Olá, sou a professora Mônica e vou ajudá-los com a correção do PET 3 de língua portuguesa do quarto ano, semana 1. Tema da semana: texto de divulgação científica. Temos aqui uma breve apresentação. A estrutura de texto de divulgação científica geralmente é a seguinte: apresentação da ideia principal, um conceito ou um ponto de vista sobre o conceito. Fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados, objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito e etc. Atividades. Leia o texto a seguir. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Segundo o estudo publicado no New England Journal of Medicine, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984. Os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentavam maior índice de massa corporal, IMC, tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William C. Knowler, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. A taxa de morte foi 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Merck Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E, seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Aqui nós temos o vocabulário, né? Diretrizes são orientações que devem ser seguidas. Obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Hepática, relacionada ao fígado, relevantes que têm muita importância. Número 2. O texto A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? A obesidade infantil. Essa é a resposta. Número 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Letra A. Relatar experiências pessoais. B. Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. C. Expor um conteúdo de natureza científica. D. Divulgar composições literárias curtas. A resposta correta é a letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. Número 4. Segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras, provenientes também da obesidade? Letra A, anemia. B, diabetes. C, pressão alta. E D, câncer. As respostas corretas são a letra B, diabetes, e a C, pressão alta.
Número 5. O que o pediatra Merck Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. Eu trouxe aqui já sublinhado no texto para vocês, crianças. Então está aqui, ó. Segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Número 6. Descreva o que significa o chamado 5.210 que o texto indica. 5 porções de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV, 1 hora de exercício, 0, nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Número 7. E você? O que você acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Olha, eu coloquei aqui o que eu penso, o que eu acho, mas você, caro aluno, também, pode colocar o seu ponto de vista, o que você pensa, o que você acha. É só um exemplo de resposta que eu estou deixando aqui para vocês, ok? Acho que devemos nos preocupar, pois oferece risco à saúde. Podemos evitar com uma reeducação alimentar e prática de atividades físicas.